Este episódio é um oferecimento LupaCast, estrutura completa de foto e vídeo para o seu negócio ser visto e lembrado. Protagonistas, o podcast apresentado por Ariane Lobo, Edilene Ribeiro E Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar? olá! Estamos começando mais um episódio de Protagonistas. Eu sou a Ariane Lobo e aqui comigo está Paloma Mina, a nossa amada de não pôde estar essa semana, mas semana que vem ela tá de volta na bancada. A gente garante essa Edilene de volta semana que vem, hein? E antes de contar quem é a nossa convidada, quero pedir pra você dar joinha neste episódio, se inscrever no nosso canal no YouTube, ou seguir a gente no Spotify e avaliar com quantas estrelas você achar que a gente merece, porque isso ajuda muito a impulsionar o nosso trabalho, deixar ele mais forte, mais consistente, né? Sim, Que por protagonistas favor. ainda é um baby, né, gente? Muito baby. A gente Muito tava baby. falando aqui agora que vai completar 3 meses semana que vem? É amanhã, Não, mas amanhã. quando você estiver vendo já vai ter tido uma semana. Verdade. E também, se você quiser seguir a gente no Spotify, no Instagram, o nosso perfil é o @protagonistas.podcast. Lá a gente interage com vocês, posta os cortes, os melhores momentos das entrevistas. Enfim, estamos lá todinhas pra vocês. Sim, quero também agradecer a nossa grande parceira e patrocinadora Herodia Beauty, que é um e-commerce de maquiagens importadas. Depois até que nossa convidada tá aqui nos bastidores, a gente já mostra, mas eu vou deixar até a dica, porque tem desconto. A Herodia trabalha com as melhores marcas internacionais. Então tem Kylie Cosmetics, tem Huda Beauty, tem... Inclusive, eu tava sapeando, lá tem um protetor solar que eu vou comprar, com o nosso desconto, claro. Mas que é daqueles, não sei se é coreano ou japonês, mas eu vi até uns releases, depois vou compartilhar nos stories do Protagonistas, que parece ser mara. E é isso, tem muito produto bom. Muito produto bom. E o melhor, com o nosso cupom PROTAGONISTAS15, você tem 15% de desconto em todo o site. Compras no atacado e no varejo. E lá na Herodia Beauty também tem kits prontos para quem quer revender. Então, se você tá pensando em trabalhar ou quer incrementar a sua linha de produtos, entra lá, dá uma olhadinha, tem muita coisa boa. Esses kits vêm com os produtos mais vendidos. Então, pra quem tá começando, você já saber o que vende, o que não vende, é uma baita mão na roda. Então, entra lá, tá aparecendo aqui na tela, o nosso cupom é PROTAGONISTAS15. Isso. Agora, vou começar a falar da nossa convidada de hoje. A convidada de hoje, ela prova pra gente que Babado, lugar viu? de mulher é onde ela quer, né? Ela, no caso dela, uma arquiteta que se envolveu com comércio de automóveis, sendo sócia do marido, depois se separou e decidiu que aquele era o ramo dela, então ela seguiu nesse mercado. E aí não tinha muita opção, porque tinha que sustentar as 2 filhas, né? Além De administrar tudo e ter os seus funcionários, ela faz conteúdo dela na internet, fala de carro e é toda atualizada nas trends, gente. Se você não tá de olho nas tendências, você deveria estar, porque ela vende carro e tá olhando tendência ainda, não é verdade? E a pergunta é, vocês já imaginaram que é uma mulher no comando de uma loja de carros? Nós aqui estamos muito curiosas. Sim, e a nossa convidada de hoje é Joyce Chiesa Vale. Seja muito bem-vinda, Ai, Joyce. obrigada! Que prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Ah, o prazer é nosso. Obrigada você por ter aceitado. Menina, você não sabe a minha alegria de ter você aqui, né? Porque eu não dirijo, eu não conheço nada de carro, mas eu sei que é um negócio assim, eu acho que é muito complexo você ter o seu carro, né? Os outros dirigindo. Mas você gosta de Pix, né, Paloma? Eu Então, gosto se de for- Pix, pra pagar Uber. Adoro Pix. E aí, eu não sei nada de carro. Tô feliz da vida de conversar com uma mulher que é distante de mim, venceu na vida, porque não só tem seu carro, como vende carro, é dona de loja de carro. Como que você chegou aí? Então, vamos lá. Eu me formei em arquitetura, né? E o meu ex-marido, ele sempre trabalhou com carro. E por um período ele ficou fora e depois ele voltou novamente. E aí a gente já tinha, acho que uns 10 anos mais ou menos de casado. E eu estava iniciando a minha carreira na arquitetura. Que eu tive que dar uma paradinha também por aquele momento. Tinha as 2 meninas novas, pequenas, né? E ele pediu para que eu fosse ajudar ele lá a
se enturmar novamente nesse comércio, que ele estava voltando também e precisava, né, da minha ajuda. E por conta da família, eu fui ajudar ele. E aí me apaixonei. Sério, super se identificou. Passei assim, é porque ele sempre pontuava alguns defeitos, algumas coisas nos carros, e eu não enxergava nada, né? E aí eu ficava indignada com aquilo. Eu falava, mas como que você vê tal coisa que eu não consigo ver? E aí aquilo me incentivou a ir procurar, querer entender Esse universo, o que ele né? enxergava que eu não enxergava, né? Para mim estava tudo perfeito, estava tudo maravilhoso. Né? Era só parar no posto, colocar combustível e ir embora, né? Ai, me identifico. Um dia o carro falou, mas você trocou o óleo? Aí eu... Óleo? De coco? Não, olha o perigo, né? Podia fundir o motor e eu lá. Falei, meu Deus, eu rezando. Pelo amor de Deus, que não seja isso, senão eu vou ouvir Até o fim da vida. E assim, como que foi então antes? Você chegou a trabalhar um pouco com arquitetura? Você se identificava também? Cheguei a trabalhar, sim, me identificava muito, mas era uma carreira que eu estava começando, né? Eu cheguei a começar a construir algumas unidades de casas, que também era muito legal, mas é um investimento alto, e aí por um momento a gente precisou se dedicar ali à loja para poder depois partir para isso novamente. Só que aí me apaixonei ali, fiquei na dúvida, né? Falei, e agora? Né? Como Essas assim, dúvidas né? batem, né? Porque é um caminho meio importante. Porque queira ou não, pra você seguir um negócio, até você desenvolver, você vai levar uns anos, assim, pra de repente depois, deu certo, não deu, vou voltar pra arquitetura, vou fazer o quê? Então dá sempre um friozinho Olha, foi na barriga, né? Foi bem difícil, assim, mas em prol da família e em prol das filhas. Não que eu tenha feito algo por elas, porque eu jamais queria um dia falar, ai, fiz por vocês. Não. Sim. Acho que o contexto Mas todo... na parte de se doar, né? Tipo, para aquilo de achei ajudar. que ali naquele momento era bom para mim, né? Porque eu estava próximo de casa, estava junto da família, e a logística das meninas era muito mais prática, e estava dando certo, né? Então, por que não? A arquitetura, no caso, ela é minha, né? Sim. Ela tá aqui. A hora que você quiser voltar a fazer projetos, a qualquer momento você pode tomar, né? Sim, claro. E mesmo não atuando, você acaba usando conhecimento ali, né? Vai fazer uma coisa em casa, vai você mesmo, né? Você tem algum conhecimento para poder aplicar ali em outras... Isso faz total diferença, né? E a faculdade também, acho que se não fosse ela, eu também não teria aptidão para estar ali, né? Para desenvolver outras coisas. Porque a universidade, ela te levanta, né? Ela ajuda a gente a desenvolver habilidades. Muito. Também. Não, muitas coisas. Eu acho interessante a gente estar falando disso. A gente já falou disso em outros episódios. Que hoje a gente tem uma vasta massa de jovens que não acreditam em estudar, em fazer a faculdade. Porque é difícil você se encaixar no mercado. Toda carreira tem os seus desafios, mas eu vou falar, qualquer curso universitário meio que te prepara para a vida, assim. Sim. Porque, concordo. por exemplo, a arquitetura, acho que você teve aula de arte, de cálculo, de administração. É um curso que te prepara para qualquer outra profissão, né? Com certeza. E só de você estar ali e a dificuldade que você tem, né? Eu tive muita dificuldade. Eu tinha que trabalhar para pagar a faculdade. Ai, sei como é. Então, assim, aquilo tudo te motiva e te coloca em outro mundo. E já te dá um senso de responsabilidade ali de Sim. vida adulta, né? Virou a chave. Sim, com certeza. Nossa, foi muito difícil. E eu ainda tive a minha primeira filha na faculdade, né? Nossa Senhora. E aí, minha mãe falou assim, tranca, depois você volta, né? E eu falei, não. Eu entrei aqui, falei que só saía daqui formada e vou continuar. E aí Super foi uma luta, determinada. mas Joyce já dando aulas aqui, hein, pessoal? E Graças como é que a foi Deus. essa imersão no mundo das rodas, volantes, latarias? Porque eu também olho, assim, igual você estava falando, que seu ex-marido via que você não via. Eu sou o tipo da pessoa que quando o Uber colocou a cor do carro, resolveu muito a minha vida. Porque eu não sei, é sério, eu não sei diferenciar, sei lá, um Corsa de um Celta. Isso que são carros que eu sei o nome, porque hoje aí tem muitos outros modelos, eu não sei o nome. Nossa, eu tinha muita dificuldade também, porque tem muitos modelos também que eles mudam a frente. É o mesmo carro, mas só que tem uma lanterna diferente.
sabe? Então, Aí já muda mudava a qualificação do carro. E assim, eu tinha uma dificuldade enorme também. Mas essas coisas é só no dia a dia, com a experiência que você vai pegando alguns detalhes e vai gravando que tal carro em tal ano mudou o modelo e mudou uma lanterna, mudou um detalhezinho. E que às vezes faz muita diferença no comércio. E como é que você fez? Você estudou no Google? Você achou um álbum de figurinhas? Tem uma enciclopédia? Porque, ó, veja bem, a minha mãe tem um Fit. Isso eu sei. Aí o meu pai e meu irmão têm o exato mesmo modelo de carro, que eu não sei te falar o nome agora, eu sei que é branco. Então, assim, eu sou muito ignorante, eu tô muito curiosa, porque é um universo à parte, né? No meu caso, hoje a gente tem muita coisa na internet, né? Hoje a facilidade tá aí, é enorme. Eu aprendi na marra. Assim, eu fui no conhecimento mesmo, ouvindo as pessoas, interagindo mesmo. Eu gostava muito de estar na rodinha dos meninos. Assim, às vezes meu ex-marido falava assim, vai ficar com as meninas lá um pouquinho? Eu, não, mas... Os meninos querem, os próprios funcionários da loja. Os funcionários, os amigos, é porque a gente acabava ficando sempre nesse meio, E acabava né? sendo o seu universo ali, né? E eles estavam trocando ideia daquilo, de repente, na roda das meninas, você não ia conversar sobre isso, provavelmente, Porque eu né? E gostava você estava muito de falar interessada. daquilo que eu trabalhava, daquilo que eu entendia, né? E as mulheres falavam dos filhos, e eu queria falar dos carros. Eu acho que sobre isso que você falou que aprendeu tudo sozinha, eu acho que, pelo que você fala, que você tem um perfil bem determinado, né? Interessado, e isso é muito importante, porque, Sim. né, pra você... E é isso, quando você tá no game, a coisa começa a acontecer, né? Que você fala, aí você entende... E você falou tudo, é o seu interesse, de você querer ir atrás e de você querer colocar a sua cabeça no foco daquilo que você quer aprender. Acho que isso é o mais importante. E aí, quanto tempo que você ficou com a loja junto antes de você se divorciar? Assim? 12 anos. 12 anos. 12 anos. E aí, como que foi porque a gente falou, né, na abertura que você começou com o seu ex-marido, depois vocês se divorciaram, e você decidiu que aquele era seu ramo, já tinha se apaixonado e ponto. Depois de tantos anos, aí não tinha mais como, né, voltar lá atrás. E você já tinha se identificado, você gosta do seu mercado, né? Sim. Mas assim, romper qualquer sociedade já é difícil, relacionamento mais sociedade junto, imagino que é o Muito. dobro, né? Qual que foi a maior dificuldade, assim, nessa transição? É porque, assim, são duas pessoas, né? E você nunca faz a mesma coisa que aquela outra pessoa faz. Então, assim, ele tinha o processo que ele fazia. E engraçado que, assim, normalmente as pessoas dizem, né? A mulher que cuida do dinheiro, né? E no nosso caso era o contrário. Quem cuidava da parte financeira era ele, porque eu me sentia muito incomodada em pagar a conta. Aquilo me deixava com muita ansiedade. Nossa, eu também. Eu detesto. Também não Detesto. Nossa. Coisa chata. Agora a gente se identificou. Nossa, coisa chata é pagar conta, negócio né? chato, gente. Nossa, é muita coisa, assim, porque eram as contas de casa, as contas da loja. E aí, quando você compra um carro, você paga, né? Então, era tudo muito assim, paga. E aquilo me deixava numa ansiedade, o dinheiro indo embora, assim, apesar de que comprar um carro era um investimento, era uma mercadoria. Mas, não sei, na minha cabeça ali, parecia que, sabe, o dinheiro tava indo e eu ficava extremamente ansiosa. E aí eu falei, não quero. E ele sempre fez, né? Então, ele tinha uma facilidade enorme em tomar conta dessas questões. E ele também fazia uma parte que era muito masculina, que era questão de mecânico, de borracheiro, de lidar com essas coisas, com os fornecedores externos. Era ele. Eu era mais o comercial, assim, mais... A pessoa que trazia dinheiro pra casa fazendo o quê? Vendas. Isso. E aí, quando a gente rompeu com a sociedade, foi literalmente ficar manca, né? E aí Você falou, por vou um manca tempo- mesmo. Vou manca Vou mancar mesmo. mesmo. Vou Me dá manchar. uma muleta aqui que eu vou embora. É. Vou plano igual Saci. Mas durante um tempo, então, você ficou administrando os dois. A parte financeira que antes era dele, aí quando você resolveu tocar sozinha, você ficou tocando tudo. Aí... Ou você já arrumou alguém de início pra te ajudar Não, com eu essa que parte? tive que tomar frente, né? E aí, respirei fundo e falei, vai, né? Tem que ir.
Ligou pro gerente do banco, olha, preciso que você seja meu novo melhor amigo. Porque É isso, eu tive que ir. Mas assim, a gente conquistou muita coisa juntos, né? Então, assim, eu já tinha uma situação um pouco mais confortável, né? Do que lá no início, quando a gente começou. Então, isso facilitou muito também. E Deus coloca pessoas muito boas na nossa vida, assim, graças a Deus. E não posso deixar de falar das minhas filhas, né? Claro, quer mandar um beijo pra ela? Ai, beijo, Aqui, ó, nossa meninas. câmera. Jaqueline, Jéssica e Joyce. J3 Alto. Outra filha que é a empresa. Você, Ariane Lobo, quantas filhas você tem hoje? A Misty, protagonista. E a Laura? Laurinha, número 1, minha artista. Eu sou artista. Beijo para minhas meninas, né? Que sem elas, elas foram, assim, meu suporte, né? Elas olhavam para mim e falavam, mamãe, você pode, você consegue. Elas já eram grandinhas quando você Já. nasceu. Quantos anos elas tinham? 18 e... acho que são 5 anos de diferença. Ah, não, a mais velha tinha 19. Então, 19, 14 já eram bem mocinhas. E é tão bom ter um apoio, assim, né, dentro de casa, alguém pra te incentivar, porque às vezes nem a gente passar por momentos difíceis, assim, é muito delicado, a gente fica abalada, né? Então, ter pessoas do nosso lado pra dar E esse elas apoio. eram já mocinhas, já entendiam tudo, que até elas colocavam algumas coisas que ali naquele momento talvez eu não enxergasse, né? Porque a gente fica meio perdida mesmo, né? Então, elas falavam, mãe, né? Não dá mais. E elas estudam outra coisa, nunca trabalharam com você? Não, a mais velha é dentista e a mais nova, ela faz cinema na FAAP. Ai, que bacana. Pensa o Instagram dela com esses takes de cinema. Você usa a filha pra gravar seus usa conteúdos? Então, ela tá no 2º ano, né? Agora vai pro 3º. Assim, ela tá ali aprendendo ainda, mas ela praticamente estuda o dia inteiro, né? Então, a gente não tem muito tempo ainda. Mas eu tô Já aqui, sei pra ó. colher os benefícios, pega umas dicas. Ela que não se engane, não, que eu tô esperando, eu tô investindo, tô fazendo investimento. A gente tá brincando, mas eu acho muito interessante você falar do apoio que você recebeu das suas filhas. Porque a experiência que a gente tem aqui, fazendo as entrevistas, é que os filhos são um motor. Sim. E uma responsabilidade extra, né? Dificilmente você faz uma entrevista com um homem, acompanha entrevista com um homem, ele fala, eu tomei tal decisão na minha carreira por conta da logística das minhas meninas ou dos meus meninos. É raríssimo, né? E é interessante você falar que quando eles crescem, eles reconhecem que tem uma mãe que trabalha e passa a apoiar. Sim, né? com certeza. Isso deve ser muito, muito gratificante. Não, assim, ela acho que foi a força que faltava, assim, para eu conseguir realmente, literalmente. Foram pequenas palavras, assim, que fizeram a diferença total, assim. É porque são pessoas que importam muito, Nossa, elas olharem para mim e falar, mãe, eu acredito em você, você vai conseguir. Pronto, mudou tudo. Resolveu tudo. Tudo, mudou tudo, assim. Toda vez que eu pensava em desistir, eu achava que talvez eu não fosse conseguir, vinha essa frase na minha cabeça e aí tudo mudava. Você lembra de alguma... falando desse momento ainda, né? Da hora que você foi pro seu voo solo. Você lembra de alguma situação, algum momento mais desafiador? Algum momento que você teve que recorrer a esse recurso, tipo... Eu vou dar conta disso aqui, mas você lembra o exemplo, o que era? Eu acho que muitas coisas, assim... primeiro que a gente fica fragilizada por conta da situação, né? E eu tive que me reestruturar, né? Lógico que, financeiramente falando, a minha condição era muito melhor, né? Com a união do que depois, né? Porque foi tudo dividido e aí teve que tudo ser reestruturado. Então, era difícil eu entender como eu ia fazer aquilo. Porque você já tá... E eu não queria prejudicar as minhas filhas, né? E aí eu ficava estudando ali o que eu ia fazer, porque eu sabia que as coisas tinham que mudar, né? Eu tinha que viver de uma maneira diferente. Mas graças a Deus tudo foi se ajustando e... Em quanto tempo você acha que você... Fala assim, no momento que você falou, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Tranquila. Até que você falou, ufa, consegui. Dei conta. No primeiro ano, né? O primeiro ano acho que é o ano mais traumático, assim. Traumático, ela fala o ano mais desafiador, é mais traumático mesmo. Mais traumático. Mas é traumático.
traumático mesmo. Primeiro ano de qualquer empresa, gente. Então. Se você tá ouvindo a gente, eu sou uma pessoa que na minha vida eu não gosto de ninguém enganado perto de mim. Tenho esse problema de ser sincerona. Mas saiba que vai ser traumático. Passa, né, Joyce? Passa. E eu tinha na minha cabeça que eu sempre ouvia aquelas conversas, né? Os brasileiros abrem empresas e não sei quantos % não passam de 1 ano, né? Se a empresa passou de 1 ano, 2 anos... E aí, pronto, já vai para frente, né? Então, cada ano que passa, que agora já vai fazer 4 anos, né? Em outubro. Então, eu já vou me sentindo mais aliviada. Nossa. Sempre tem desafios, mas hoje você, né? Sim, os desafios nunca sempre. acabam. Não, nunca. Até porque a gente está sempre querendo evoluir, né? E querendo melhorar. Essa é a intenção sempre. E me fala uma coisa, uma curiosidade. Esse seu mercado é um mercado majoritariamente masculino. Sim. Então, assim, você enfrentou, assim, situações de machismo, vamos supor, porque às vezes você vai vender um carro de algum homem te desafiar, tipo assim, você não entende do que você tá falando, ou coisas do tipo. Assim, de forma agressiva, não. Assim, E sutil. Sutil, sim. Sutil várias. Sutil, sim. Já teve, assim, situações de eu tá ali. É que, assim, eu tenho o vendedor, né? Os meninos que trabalham lá comigo, então, eles que fazem, mas somos em poucas pessoas, então a gente divide também as tarefas. E aí, por um momento, eu tava lá e aí o rapaz parou para vender um carro, né? E aí eu abordei ele, atendi ele e tal, não sei o quê. Aí ele falou que queria vender o carro. Eu falei assim, tudo bem e tal. Aí ele, mas quem vai avaliar? Aí eu olhei para ele e falei, eu mesma. Aí ele, tá bom. Aí, então, assim, dessa forma mais sutil, assim, de uma forma agressiva, não, acho que não. Assim. E quando essas coisas acontecem, você reage às vezes ou você só se faz de desentendida? Tipo, acho que você tá atrapalhado. Eu acho que eu já tava assim, porque como eu trabalhei com meu ex-marido e eu tava sempre ali na parte comercial, né, então eu sempre lidava sempre com os clientes, né, então acho que eu já tava meio acostumada, sabe, assim, já não dava muita bola não, e aí eu vou embora. Tá certíssimo. E levanta a cabeça e fala, aqui mesmo, filho, sou eu mesmo. Tá. Então a gente tem que transformar isso em orgulho, né, porque aí você vai, senão você se machuca e fala, como? É isso. Eu acho que a partir do momento que você também tinha segurança do que você estava fazendo, acho que você mostra um outro posicionamento, assim, né? Você também passa isso. Eu também tive que aprender isso, né? A aprender cada vez mais. Isso também me motivava para eu poder conversar, até porque um vendedor também ele tem que entender do que ele está fazendo e aprender sobre o produto que ele está vendendo, para ele falar com segurança. E eu, dentro das minhas experiências, eu fui vendo que, assim, quanto mais eu falava com firmeza e quanto mais eu transmitia confiança para o meu cliente, as coisas se tornavam mais fáceis. Mais convertia a venda também. Mais convertia a venda também. É isso, né? Sim, é uma compra de ticket alto, você precisa sentir ali segurança. Porque eu falo para os meus vendedores que, assim, a Paloma, por exemplo, ela vai comprar um carro na minha loja. Ela trabalha com podcast e ela entende tudo sobre podcast. Aí eu entendo de carro, então eu tô ali para auxiliá-la. Eu tô ali para conduzir a situação, né? Então eu que tô ali para mostrar para ela como que funciona, orientar ela sobre o meu conhecimento que eu tenho, como que nós vamos fazer, como funciona. Olha, é assim, assim, assado, né? Mas tem alguns espertalhões que acham que sabe tudo. E aí eles chegam lá querendo eles mandarem como fazer, né? E aí você tem que ter uma postura para colocar para eles que você tá ali, né? E você sabe mais. Não que ele não saiba, mas eu tô ali fazendo aquilo todos os dias. Então, um pouquinho, então ele tem que prestar um pouquinho mais de atenção. É muito interessante o que ela tá falando, porque muitas mulheres sofrem para se impor durante o processo de venda. Que fala assim, e se a pessoa me achar chata, e se ela me achar grossa, ou se eu for muito firme. Mas assim, se você não tem a rédea do seu processo de venda na mão, quem tem que conduzir a venda é você. Sim. Você não pode deixar o cliente à vontade demais, porque ele não sabe qual é o caminho, né? Então, às vezes, as pessoas, para serem muito agradáveis, acaba deixando solto, né? Vamos supor, se você passa um preço. O carro tal custa 50 mil, vamos supor, por WhatsApp. Deve ter gente que chama para comprar, para fazer pré-compra por WhatsApp.
Aí é 50 Desculpa. mil. Aí você respondeu quarta-feira às 9 horas da manhã. Se você não chamar de novo a pessoa, às vezes ela entra em outra coisa. Vai fazer as outras. Vai fazer, seguir a então vida, você né? tem que ter a condução ali. Quem sabe do seu negócio é você. Isso que você tá falando é muito interessante. Muito, eu acho que é fundamental. Fundamental. E me fala uma coisa, quando chega uma mulher pra comprar um carro, você acha que talvez ela se sinta mais à vontade sendo atendida por outra mulher ou que não faz diferença? Porque Eu me acho passou que pela sim. cabeça agora, eu acho que sim, sabe? Falar Aí de- eu acho. se fosse Eu me comprar um carro, sentiria. vou na sua Até loja, porque, Joyce. assim, eu como mulher, eu coloco ali as minhas coisinhas, né? Na minha loja tem plantinhas, tem bombonzinho, e é tudo, eu gosto de tudo muito organizadinho. Então, eu acho que isso também deixa o cliente um pouco mais à vontade, né? De mostrar que tá tudo bonitinho, que tá tudo certinho. Ah, eu compraria um carro com a Joyce. Também, bora. Bora lá. Se alguém quiser me dar um carro de presente, pode falar com a Joyce também, Tem cupom recomendo. de desconto para as nossas protagonistas. Tem cupom. Maravilhosa. Tem, a gente pode fazer, ué. A gente pode fazer esse cupomzinho de desconto aí. E como que tá esse mercado de automóveis? Que a gente escuta muitas pessoas que ainda tá engatinhando ninguém fala assim, nossa, tá bombando, meu mercado tá estourado. Como é que tá o seu mercado? Como é que tá... Então, é que lojista de automóveis, eles têm costume de reclamar muito, né? Assim, Ah, mas não é só de automóvel, não, Ah. viu? então... Não, porque... Não, comércio em geral. Não, eu digo assim, que tem essa coisa de reclamar, porque às vezes você pega, a economia tá meio maluca, né? E às vezes as pessoas... Sim, A gente tava conversando sobre isso em outro episódio. Às vezes as pessoas se acomodam e falam, tá ruim, ou então vai correr atrás pra fazer... sim. Eu acho que, assim, é muito altos e baixos, assim. A taxa de juros modifica muita coisa, né? Mas é o que eu coloquei na minha cabeça, assim, que você tem que fazer. A minha terapeuta dizia que você tem que mudar o que você pode mudar e que você pode fazer por você, né? A taxa de juros você não pode modificar. Então, você faz a sua parte. E eu sigo nessa linha. Então, assim, a dificuldade existe? Existe. Mas as pessoas não param de comprar carro. Elas podem diminuir. Então... tem que ter o cliente que vai comprar o meu lá e talvez não seja um mês tão bom, né? Não tão satisfatório, mas as coisas precisam acontecer. Então, é que é um produto de ticket bem alto. Na média, Sim. na sua loja hoje, quanto que custa um carro? A média de 50, 60 mil, mas assim, é bem diversificado, né? Tem carro de 100, tem carro de 80. Veja bem, né? Você trabalha É com vários tipos de carro, mais populares. Eu trabalho um pouco mais- até mais ou menos 150 mil, assim, eu acho que... Nossa, me dá até trabalho uma nesse fraqueza ticket, nas mais ou pernas. menos. Legal. E como que você se vira, assim, dias fracos, né? Porque eu fico pensando que é um negócio que é meio que um transatlântico, né? Não tem Sim. como você fazer guinada brusca. Então, nos dias fracos é ali que você faz o seu trabalho, né? É ali que você vai olhar o mercado, como que o seu produto tá ali exposto dentro do mercado, se ele tá no preço correto, se teve alguma alteração de preço, e aí você vai melhorar os seus anúncios, fazer algumas chamadas, e hoje em dia a gente tem tanta coisa na internet, né? Tantos sites de anúncios, Instagram, WhatsApp, e ali você começa a se comunicar. Você e tá as sempre coisas- ligada no que tá acontecendo ali. Sempre, sempre. Quando tá vendendo, você tá ocupada atendendo o cliente, fazendo processos, né? Sim. Você tá ali ocupada. Quando para, aí você vai ali para aquela parte de... Desculpa, você pode abrir alguma coisa da sua estratégia? Você falou de WhatsApp, de Instagram, você faz anúncio. Como é que você prospecta alguém que quer comprar um carro? Tem as plataformas, né? Que é o Web Motors, o LX, tem Mercado Livre, tem... Mentira que vende carro no Mercado Livre. Vende. Eu não sabia. Entrega, como é que chama aquela entrega que chega no mesmo dia? Turbo, né? Já pensou chegar alguém com um carro? Faz meu carro. Tem várias plataformas, né? Outras também nem tanto conhecidas, mas que a gente também anuncia. E aí tem o Instagram, tem o WhatsApp, porque o WhatsApp você faz a conexão com seus próprios clientes, né? Que já passaram por lá também. Aí se comunicar com eles também,
Porque eles estão ali sempre... Seu pós-venda, você trabalha bastante um pós-venda? Isso, então, sempre tá se comunicando com o cliente. Manter relacionamento, né? Manter. Porque hoje manter esse cliente é mais difícil. Mais difícil não, é mais fácil você manter um cliente que você já conquistou do que Sim, você com conquistar certeza. novos clientes. Então é importantíssimo. Mas aí esse seu pós-venda é focado em quê? Porque provavelmente a pessoa não vai comprar outro carro, assim, no período de 1 ano, pelo menos. É o quê? É trabalhar para ele ter uma boa impressão sua e te indicar? Eu não gosto de ficar perturbando muito. Sim. Eu tenho um grupo no WhatsApp, onde eu coloco os clientes que já passaram pela loja, e aí de vez em quando eu mando uma mercadoria nova, um folderzinho, olha, indica um amigo, ou você, se você quer vender, se você já está na hora, né? Porque às vezes é um período longo, né? Então ali, se você está ali, sempre convido os meus clientes para me seguirem no Instagram, então sempre posto foto deles, que eles compraram, que eles realizaram um sonho e peço para eles seguirem, porque ali eles sempre Nossa, que vão legal. tá me Você visualizando. trabalha bem a prova social, então, né? Que a pessoa falando da isso. experiência dela comprando carro com você. É. E o que é legal, porque gera desejo no outro, né? Não, Você vê e ali é que uma sim, tática que fulano funciona até em igreja. É o bom e velho testemunho, né? A prova social é um jeito que a gente fala no mercado, mas nada mais é do que a pessoa ir lá e contar a experiência dela, né? E como que você faz, como que você monta o seu estoque, Joyce? Tipo, grande parte ali é comprado, você trabalha também com consignados, como Sim. que funciona? Essa é a maior dificuldade, né? A Porque compra. a compra, porque não tem como você ir num lugar e comprar carro, né? Então, aí é a mesma prospecção. É falar com o seu cliente se aquele carro que ele comprou, se ele quer vender, se ele quer trocar, porque aí ele troca e entra uma mercadoria nova. Tem os clientes de porta, aqueles clientes que passam, eu preciso vender meu carro hoje. Então, ele faz algumas avaliações na loja de rua e aí a gente compra, né? Tem alguns parceiros que indicam indicações e aí a gente tem que fazer essa prospecção também. Uma pergunta, você que está há bastante tempo no mercado, você sente hoje bastante diferença do físico, essa pessoa que vem bater ali na porta para ver o carro? Você sente que diminuiu um pouco isso e aumentou mais a procura online, assim? De que forma você sentiu esse impacto? Eu senti assim, na pandemia, parece que os clientes sumiram, né? E aí, quando nós voltamos, parece que não ia existir mais o cliente de rua. Assim, sinceramente, eu estava até pensando, eu falei, nossa, eu acho que o negócio vai para a internet mesmo, né? Mas, infelizmente, existem muitos golpes na internet, né? E aqui é muito complicado ainda, né? Trabalhar dessa maneira. E aí eu senti que, aos poucos, as pessoas foram voltando. Então, hoje já voltou bastante. Mas você acha que quem faz melhor negócio? Quem aparece desesperado para vender meu carro hoje? Ou quem tá na internet, com tempo? Quem está na internet, ele vai pesquisar mais. Então, ele vai ter mais informação, então ele vai te questionar mais, né? O cliente na porta, você conversando com ele olho a olho, é outra situação. Né? Então, ali você consegue trabalhar o lado da emoção também, né? Porque vendas é emoção. Com certeza. Então, ali é melhor para mim, né? Sim. Mas se o cliente ele tá interessado em realmente fazer o negócio, eu sempre faço uma colocação. O seu dinheiro é muito importante, mas além disso, você precisa verificar onde você está comprando, né? E a mercadoria que você está comprando. O preço é importante? Mas um produto de qualidade que vai dar segurança para você, para sua família, e comprar numa empresa que vai te dar um suporte faz toda a diferença. Então, nem sempre só o preço é valioso, né? Sim. E você vende carros semi-novos, né? Semi-novos. E aí você dá um tipo de garantia? Como que funciona? A garantia, basicamente, são 3 meses, né? Nem sabia que carro tinha garantia, gente. Tem que ter, amiga. E você sai lá, dá um pau logo que saiu da loja. Bilhete único não tem garantia nenhuma, gente. Não funciona. A garantia, dizem, né? Aí existe várias coisas aí com essa questão, né? Uns dizem que você não pode falar que a garantia é de 3 meses motor e câmbio. A garantia, independente se o carro é seminovo ou não, é garantia total. Ou não sei o quê. Eu trabalho de uma maneira que, assim, independente da garantia, eu preservo o meu cliente. Então, assim,
Primeiro, eu preciso vender uma mercadoria para ele que eu venderia para mim, né? Então, é esse o carinho que você tem que ter com o seu cliente. É isso, esse é o meu foco. É o seu controle de qualidade. Meu controle de qualidade. Então, assim, eu não vou vender um carro para você que eu sei que já tem um problema. Até pra você arrumar dor de cabeça pra você depois, né? Porque Sim. aí o trabalho é o dobro. O que vai te gastar de energia depois pra resolver um problema que vai aparecer, Sim. você podia estar vendendo vários outros. O que as pessoas têm mania de fazer é achar que vai enganar o outro, que o outro não vai perceber, mas quando você pega o carro e quando você começa a andar, você percebe. E aí gera todo aquele conflito. Então, assim, o meu foco é o meu cliente. Eu preciso fazer ele ficar satisfeito. Então, se o carro tem qualquer tipo de problema, eu vou consertar antes. Agora, a gente vende uma máquina, né? E é uma máquina usada. Então, pode acontecer alguma coisa. E se acontecer, eu tô ali para dar todo o suporte. Mas eu já preservo muito isso antes. Mas isso também é muito interessante, porque os problemas, eles vão acontecer, infelizmente. Sim. Todo comércio é relação de pessoa a pessoa, com intermédio de tecnologia ou não. E eu acho que a grande diferença do nível de qualidade do atendimento é quando acontece o problema. Como que você resolve? Igual você tá falando, o seu foco é o cliente. Sim. Então, tem gente que pensa, não, o foco, ele tá querendo... Acha que o cliente tá querendo dar um golpe nele. Tem umas pessoas que tem umas doideiras, né? E aí... Olha, eu vejo muito com os meus parceiros, assim, às vezes o cliente liga para reclamar de alguma coisa e ele, não, mas não tinha isso. Não, mas isso não tá acontecendo. Por que o cliente vai inventar, né? Então, né? E só de você questionar o cliente, você já colocou a sua qualificação lá embaixo. Então, assim, na minha empresa, o cliente reclamou, ele tem que vir até a loja e nós vamos avaliar. Não, nada, a gente não fala nada sem ver. Traz aqui que a gente vai ver o que tá acontecendo. Isso, vamos conversar, vamos ver o que tá acontecendo. E ali no olho do olho você resolve. Tem que resolver, né? Tem que resolver, acho que isso é primordial. Mas olha, eu vou te falar que você falou assim, sempre vai ter problemas. Mas quando você faz o certo, os problemas diminuem tanto, assim, graças a Deus, assim, as minhas coisinhas são tão pequenas, assim, sabe? Porque você está preservando aquilo. Então, não tem problema. E outra, se o cliente liga para você reclamando e você conduz da maneira correta, ele vai te ver de uma outra maneira. Não, e é o tal do relacionamento. É isso, eu trouxe o problema, mas ela resolveu. Então, a pessoa, Sim. por mais que tenha tido problema, o importante é resolver e seguir, né? Claro. Então, na próxima vez que ela for comprar um carro, ela vai lembrar que houve essa atenção da sua parte. Sim. E provavelmente ela compra com você de novo, né? Do que aquela pessoa que fala, ou que questionou... Sim. Né? Enfim, ou que não prestou esse atendimento. E a esse mercadoria, suporte. o carro, é uma mercadoria de valor e tem documentações, processos, então é muito burocrático. Então, às vezes, a pessoa fica insatisfeita, mas ela não tem como devolver. Né? Ela não tem como voltar atrás. Então, assim, eu vejo muitos clientes assim dos meus parceiros, eles... tá bom. Mas é aquele, tá bom, né? Porque ele não tem o que fazer. E aí, assim, a insatisfação dele é gigante. E às vezes por coisas pequenas, né? Você quer dar um exemplo de uma coisa pequena que vira um problemão no seu ramo? Às vezes assim, que nem as pessoas falam, garantia motor e câmbio. Mas às vezes tem uma borracha da suspensão que estava fazendo barulho. Né? E aí que às vezes só o cliente andando que, por exemplo, o rolamento, por exemplo, você só vai verificar em alta velocidade, né? Quando o carro pega em alta velocidade. E quando a gente faz test drive, a gente não vai na estrada. Exato. Né? Então, isso pode acontecer. Aí a pessoa, não, mas isso não é motor e câmbio. Né? Aí já é você querer transferir a sua responsabilidade para o cliente. Então, assim, você tem que colocar ali que vai ter coisas também que não tem como você saber. E na sua loja você resolveria como? Consertando. O rolamento de imediato. Sem custo. Claro. Aí sim, vou comprar meu carro com a Joyce. Agora eu vou comprar um carro, pessoal. Claro. Fazer bibi pra vocês. E
como você falou agora há pouco que vende emoção, como é que você faz pra ser criativa nas vendas, né? A gente viu que você posta essas trends em redes sociais, é divertido, né? Que geralmente é um negócio meio sisudo. Acho que até por envolver muito dinheiro, né? Sim. Eu acho que a gente tem que ser visto, né? Sim. Então, a gente vai por essa linha aí. Eu tento ficar me mostrando, né? Você já fez live? Não, ainda Live não. shop. Experimenta. A Ariane faz umas live shop, menina. É sucesso, Live é bom, né? é uma forma de criar conexão, porque eu te perguntei sobre essa coisa do físico, se você tinha sentido uma diferença, enfim, que aí você falou que agora, que depois da pandemia diminuiu muito, mas depois começou a voltar, né? Sim. Mas o meu ramo é totalmente diferente, mas o que eu percebo no dia a dia, que apesar de ter voltado físico, ele não é igual era antes. Então, antes, Sim. sei lá, sabe? Não tem mais um dia que vai ser certeza. Sei lá, antigamente você falava, nossa, sábado é o dia de arrebentar. De fato, sábado normalmente é um ótimo dia. Mas às vezes, um dia da semana surpreende. Assim, não tem mais essa linearidade. Eu né? acho que nesse Linearidade, período que eu trabalho, eu acho que não tem um dia mesmo. Acho que lá no começo ainda tinha essa questão do sábado, tinha. assim. Que é o dia que a pessoa levava a família pra botar no carro, né? Fazer teste. Mas como é um processo longo, é assim, você vende carro de segunda, você vende carro de terça, de quarta. Vende carro Não. todo dia? Não, todo dia não. Amém, isso é bom. Infelizmente. É. Né? Falar que... Quanto tempo que é Mas esse? eu acho que se eu tivesse uma quantidade de mercadoria para vender todo dia, eu ia vender todo dia. Ah lá, tá vendo? É boa vendedora. Mas, ó, não, e aí o que eu ia te falar da live Você tá vendendo blusinha todo dia? Você tem que vender, né? Graças Você tem a que Deus, vender, Deus abençoe. Mas, multiplica. mas também é outro produto, né? É, A mulherada é. quer trocar. Ninguém troca de carro todo dia, vai sair pra um lugar novo e eu quero ir com um carro novo, né? Agora o look já... O look É que eu tenho que comprar, né? É. Eu tenho que comprar a mercadoria para poder revender. Exato. Então, tem esse processo de eu ter a mercadoria. Mas não sabe- é igual uma camiseta que eu vou lá, compro uma camiseta pronta e faço alguma coisa e vendo. Sim. Então, ali eu consigo ter uma produção maior. O carro, não. É. E, às vezes, eu quero comprar e não consigo. Essa é uma dificuldade, dificuldade. muito grande. Então, aí, para concluir a questão da live que eu ia dizer, é que hoje, de qualquer forma, eu sinto que as pessoas vêm menos na loja física, de uma forma geral. E o atendimento, por exemplo, site, né, que cresceu online, mas atendimento WhatsApp, eu acho que é um meio termo entre o físico e o site. Porque o site ainda precisa ser aquela pessoa que tem o costume, o hábito de comprar online, que já vê ali suas medidas, é um hábito a ser desenvolvido mesmo. Tem muitas pessoas que querem um atendimento, que sentem falta de tirar uma dúvida e tudo, então não tem a segurança de comprar no online, mas também, sei lá, trabalha muito ou tá cuidando da casa, não tem tempo de ir até a loja. Então hoje o atendimento do WhatsApp, ele faz esse meio termo. Ou uma sim. live, que é onde a gente consegue à distância conectar como se estivesse numa loja física, tirar a dúvida do cliente e tudo. Experimenta. A gente faz chamada de vídeo, às vezes, com o cliente. Legal. Ah, que legal. Chamada de vídeo, Eu já vendi carro para o interior, para uma cliente, e ela negociou. Eu mostrei o carro para ela por vídeo, por chamada de vídeo, e sempre colocando para ela que ela tinha necessidade de vir até a loja e fazer a avaliação física, né? Mas assim, como eu estava fazendo tudo de uma maneira muito correta e apresentando para ela todos os detalhes, eu tinha certeza que ela ia chegar lá e ia ser. Então, acho que é isso também, né? Da gente transmitir para não ter esse tipo de problema. Então, Sim. você faz todo o processo, e aí eu fiz todo o processo com ela veio, olhou e falou, não, tá tudo ok. Eu tô Levou. intrigada com a história do processo. Quanto tempo entre você prospectar um carro e vender ele? Tipo, entre a parte de captação, né? Que é Então, essa o parte de processo compra. que eu digo é assim, vamos supor, se você vai comprar um carro à vista, é muito simples, você paga e leva o carro, né? Mas normalmente não funciona assim. Você vai com um carro, você vai dar o seu na troca e vai dar a outra parte em dinheiro, ou a outra parte financiado. Então, tem esse processo de você fazer o empréstimo do banco, aí tem a documentação do banco. É porque uma semaninha, né, se trâmite. Não, a gente faz isso É muito rápido. É. Aí tem o processo da documentação do seu carro, aí a gente faz o processo de levantamento do seu carro, para saber se o seu carro pode entrar como parte de pagamento mesmo, se não tem nenhum problema. Então, quando a pessoa vai dar o carro em troca, é um processo um pouquinho mais demorado, porque entra mais uma análise que
ganhar Sim, do com do carro em dela. troca e financiado é bem mais demorado. Mas esse bem mais demorado. Ah, é de um dia para o outro. A gente é rápido, né? Ah, Também não. meu Deus, Não pode demorar, né? Não, achei que você fosse falar, sei lá, uma semana, alguma coisa assim. Não, a gente agiliza Nossa, tudo gente, ali uma pra coisa ser rápido. cara dessa pessoa não espera Então, uma essa semana agilidade pra também é um comprar. diferencial, Mas porque é não é porque todo a lugar gente que é também assim. faz a parte da dedicação ali, né? No caso, ou o cliente ali que já tá para finalização, então a gente precisa. Mas essa é uma média de mercado ou é um diferencial da sua empresa? Ou é uma média já das lojas, assim? Não, acho que todo mundo foca ali em fazer a finalização, né? É que tem até pra ser- pessoa Não, É, porque carro vendido é carro finalizado, Não, né? com certeza. Enquanto não assinou e não entregou e. Não vendeu. Não vendeu. Não, assim, com certeza o foco é em finalizar rápido, mas assim, esse trâmite, vamos supor, o mais longo, que é da pessoa trazer o carro, você avaliar, ver se está apto a pegar esse carro na troca, aí financiar, é uma média normal de ser de um dia para o outro, ou no mercado em geral? Sim, porque a gente se dedica ali para fazer isso o mais rápido possível. Entendi. Tá vendo? Quem Paloma? sabe faz a hora, não, Não, espera e- acontecer, já diria a canção, né? E como que funciona o fechamento dessa venda, assim? Você escuta o cliente antes de fazer essa a proposta? Como que rola a negociação em si? Que momento que sai essa emoção aí que você tava falando? Que vem a parte do chata. Ou de que ser sai a emoção. chata. Acho que a emoção é você mostrar para ele que aquele produto pode ser dele. Vender o sonho, né? É, porque às vezes a gente vai comprar uma camiseta, por exemplo, no shopping, e você fica ali, ai, será que ela vai ser minha mesmo? Será que, E né? é nessa hora Às que vezes você tem que... tem pessoas que talvez não tenham tanta condição financeira, né? Então, e é você colocar e mostrar para que a pessoa pode sim ter aquilo. Aí você mostra todas as possibilidades até conseguir Sim. vender. Acho que quando Vender você seu peixe. começa a entender que você pode, né? Aí muda tudo. Porque todo mundo tem um desejo, né? De ter um carro. Sim. Ou de melhorar, ou de ter um carro mais novo, ou de ter um carro melhor. Todo mundo tem esse desejo. Só que às vezes a pessoa não tem condições. Mas às vezes você mostra para ela que dá sim, né? E aí ela começa, aquilo vai se modificando dentro dela. Não deixa de ser distante. Olha, isso pode acontecer agora, dessa maneira. Você traz mais próximo da realidade Sim. ali, fala, não, vamos ver aqui. Sim. Vamos resolver. Até por isso que eu digo que eu estou ali para mostrar todas as possibilidades e mostrar para ela que pode acontecer. Né? Porque às vezes você tá lá na sua casa, você fala, ai, meu carro custa 30, eu quero um de 50, como que eu faço? Ai, mulher. Eu quero, mas como faz, né? Ah, eu não tenho a diferença do dinheiro. Olha, mas a gente pode financiar, a gente pode parcelar, ou a gente pode... Ai, mas a parcela tá... Ai, mas a gente pode trabalhar nessa parcela, ou a gente pode melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, pode ajeitar as coisas e... Pra fazer negócio. Para fazer negócio. Tá certo. E deixa eu te perguntar uma coisa. O que as pessoas levam em consideração na hora de comprar o carro? É a segurança? É a beleza? É a potência? Ai, aí vai mudar muito, né? Depende. Vai mudar a idade, vai mudar do que a pessoa quer, se a pessoa tem família, se tem filhos. Tem aquela coisa de que mulher procura pelo modelo do carro. Ainda existe isso ou tem muita mulher hoje interessada? Eu acho que tem alguns carros, assim, que são mais chamativos para a mulher. Os carros menorzinhos, né? Que a mulherada gosta mais. E aí, assim, tem muito, que a gente vende muito, é assim, o cara que era solteiro e que agora tem um filho. Casou e vai ter um filho. Então, às vezes, ele estava com aquele carro mais esportivo, era um carro que não tinha tanto porta-mala, e aí ele já precisa mudar essa logística aí por conta do filho. Botar Que vai a carregar a cadeirinha, o que vai carrinho. o carrinho, O pessoal se preocupa com o consumo também, hoje com a gasolina Sim, tão cara. muito. Quantos muito. quilômetros faz Mas esse- aí vai depender de você trabalhar com um carro mais popular, né? Porque se você compra um carro mais luxuoso, não muda muito. Alguns modelos só que vai gastar mais, mas ali ele vai ficar meio que na média. Ele vai ter, porque tem gente que quer mudar de um carro popular para uma SUV, para um carro mais maior, né? Com mais potência. Aí a pessoa coloca a gasolina como um problema. Aí
eu falo assim, mas aí não tem como. Aí você fala, mas exato. Porque aí você precisa adequar essa situação aí, porque não tem como você colocar o motor e o consumo de um carro popular Não aguenta. não dá. Apesar de que hoje eles estão fazendo, né, SUV 1.0 turbo, essas coisas, né? E anda pra bem? dar- Aguenta? Dá uma... Então... Faz uma vista, né? Mas pra fazer a vista. Evite ladeiras. Evite o bairro de Perdizes, por exemplo. E você é muito focada no seu cliente, né? Queria saber se teve alguma história de algum cliente que te marcou, assim, especialmente nesses anos todos. Mas em que sentido? De uma pessoa que queria muito o carro e não sabia que podia levar, ou sei lá, alguém que quis muito engravidar e aí quando engravidou tava toda feliz comprando o carro. Não sei, alguma história de Essa cliente que te marcou. essa que você falou, a primeira, isso acontece sempre, né? Da O pessoa. Aliás, aconteceu ontem. Uma cliente que ela queria comprar um carro e tinha uma diferença de 12 mil reais. Né? Ela fez um financiamento, só que o banco não liberava o valor total. E aí a gente foi ajustando aqui, ajustando ali, ajustando cá, e aí por fim ela conseguiu a diferença. E aí você fica super... Tipo assim, porque não é só a venda, Não é também só a você venda. tá realizando sim, ali pra pessoa, sim, né? Sim, aí você vê, a pessoa conseguiu, né? Eu Conseguiu. falo porque também, às vezes, eu fico ali, às vezes, em atendimento na loja. Quando eu tenho oportunidade, eu tô lá na lojinha em atendimento. E é gostoso você ver quando a pessoa, tipo, não é só vender um produto. Ficar feliz, né? O Quando a olhinho pessoa fica brilha, feliz. No meu caso, quando a mulher se sente bonita, quando eleva a autoestima dela, sabe? No seu caso, realizar um sonho. com Puta, a pessoa tá certeza. com a dificuldade. Você conseguiu ali dar um jeitinho de conseguir, de fazer Eu me acontecer, sinto sabe? muito importante em fazer isso. Muito importante, assim, muito estar legal. ali, né, proporcionando. Às vezes a gente faz um parceladinho, né, dá uma ajudinha. Às vezes a gente vê que o cliente ali tá com um pouquinho de dificuldade, mas dá para dar uma parceladinha por fora ali, aí a gente ajuda. Então, isso é que muito bacana. importante também. Né? E é muito engraçado, como diz meu pai, né? Todo mundo vê as cachaças que eu tomo, não vê os tombos que eu levo, né? Que às vezes você vê que a pessoa trocou de carro e fala, nossa, a fulana tá estourada. Vai ver, ficou lá, na mão da Joyce. Foi. Joyce, tá chegando no final, cara. Ai, Passou já? Nossa! rápido, né? né? Muito bem. Bate-papo gostoso. Ai, bate-papo muito bom. obrigada. Tem duas perguntas que a gente faz pra todas as nossas todas as nossas convidadas. Primeiro, qual foi o plot twist? Aquele momento que você falou assim, ali eu virei uma chave e mudei o rumo da minha vida. E outro, qual é o seu antagonista? Qual é o seu vilãozinho, assim? Aquela coisa que te incomoda já há bastante tempo, mas é difícil resolver. Então, quando eu virei a chave mesmo foi quando eu desfiz a sociedade, né? E aí mudou tudo e assim, quando você tem sócio, você tem duas opiniões, né? E tem duas cabeças. E aí a gente tem que colocar na balança. E naquele momento, aí eu tinha que fazer tudo da minha. E aí muitas coisas eu mudei. E assim, eu fiz tudo do meu jeito e graças a Deus tá dando tudo muito certo. Você que assim. já viveu os dois cenários, quais são os prós e os contras de ter uma Boa, sociedade boa. ou de ser carreira solo? Então, acho que é essa questão mesmo, assim, do cliente, né? Porque tem sócio que só pensa no dinheiro. E eu, no caso, penso no meu cliente, né? O dinheiro, ele é a consequência. E tá dando muito certo, viu? Olha Ai, só. que legal. Então. E o antagonista? O vilão, né? O vilão. O vilão. O vilão é o nosso governo, né? É essa né, montanha russa aí que as pessoas nunca sabem o que vai acontecer. Então, para se comprar um carro, às vezes a pessoa faz um parcelamento longo. Então, as pessoas ficam com muito medo, né? De perder o emprego, né? Se as coisas vão caminhar bem, se não vão. Então, acho que esse é o maior vilão, assim, lá estourado, disparado, né? Quando a economia está estável, as coisas fluem, né? Então, nesse alto e baixo que a gente vive, as pessoas ficam sem saber. Inseguras. Ficam inseguras. Né? Será que eu vou fazer uma dívida de R$2.000 por mês por 3 anos? Né? Mas o que vai acontecer daqui a 3 anos? Sim. Será que eu vou perder o emprego? Será que a economia vai estar legal? Será que vai melhorar? Será que vai piorar?
Então as pessoas ficam muito medo mesmo. Acho que a gente podia pedir aí pro governo estabilizar essa economia. Não, e algumas coisas podia piorar, tipo a taxa de juros, né? Podia ir caindo, né? Uma piora boa, ajuda. Uma piora boa, né? Sim, ai, nossa. A gente tá gravando no dia que sai a taxa nova da Selic. Quem sabe quando for ao ar, você já não faz um story pra gente falando: aí, menina, só não tá quente, né? Temos boas notícias. Temos boas notícias. Hoje é seu dia de comprar o carro. Hoje é seu dia de ir lá na Joyce comprar seu carro. E agora, pra finalizar, a gente sempre pede também que as nossas convidadas deixem um recado, uma mensagem de incentivo pras nossas protagonistas. Pode ser naquela câmera ali. Ai, o meu recado é para quem quer empreender, que tenha conhecimento do que vai fazer, né? E tenha muita fé, força, vontade, acredite e faça o bem. Fazer o bem, acho que esse é o meu legado e tá dando muito certo. Pense no próximo, não faça pro outro que você não gostaria que fizesse para você, e você já tá aí mais do que meio caminho andado. Eu acho que é isso. Ai, que Perfeito. Que bom. Joyce, muito obrigada pela presença. Ai, Foi um obrigada prazer a te vocês. receber aqui. Como que as pessoas acham você e a sua loja nas redes sociais? J3 Altos, né? Joyce, Jéssica e Jaqueline. não, tem que falar das minhas filhotas, né? Avenida Engenheiro Caetano Álvares, número 3950. Tô lá. Perfeito. Bom, e para finalizar, eu quero agradecer também aos nossos parceiros da LupaCast, maravilhosos, que preparam toda essa estrutura para o podcast acontecer. E se você tem vontade de ter o seu próprio podcast, de fazer uma masterclass, um curso, transmissão de live, a LupaCast tem a estrutura perfeita para vocês. É só entrar em contato com eles através do Instagram. LupaCast_oficial. É isso aí. E não deixe de seguir a gente no Instagram, lá a gente recebe perguntas, interage com vocês, posta os cortes. E não deixe de seguir a gente também, se você puder, no YouTube e no Instagram. Isso ajuda demais. Se você se inscreve no nosso canal, se você segue a gente no Spotify, isso ajuda muito, muito, muito a impulsionar o nosso trabalho. Tira um minutinho, segue custa ali rapidinho. nada, né, Anjo? Vai ajudar muito a gente para vocês, vai ser só um minutinho. Só um segundinho, não vai nem cair o dedo e nem quebrar a unha. Olha só que grande vantagem. E segue a Joyce lá também. E segue a Joyce. J3 Altos. Sim, Segue apareceu o lá. arroba aí pra eles seguirem. Apareceu Pra ele vocês seguir. verem lá, eu pago vários micos lá. Né? Pronto. E aí fala que você viu, conheceu ela aqui no episódio do Protagonistas, que vai ter condição especial, viu? Olha, Com certeza, com certeza. Vou encerrar o episódio, que a Ariane já tá criando uma confusão aqui, gente. Semana que vem tem mais com a Didi de volta. Beijo. Tchau. Protagonistas, o podcast apresentado por Ariane Lobo. Edilene Ribeiro. E Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar? Este episódio é um oferecimento LupaCast. Estrutura completa de foto e vídeo para o seu negócio ser visto e lembrado.